E aquelas teorias da ida homem à Lua, quando a gente fala de reflexo de iluminação, que Vamos lá, dá a vamos falar entender da do luz estudo. na Lua. A gente tem aquela areia no solo da Lua, O regolito. que É ela... um pó, parece um talco. Isso, parece um talco, e ela se movimenta como se houvesse uma gravidade, né? Porque imagino eu que a Lua não tenha uma Ela gravidade, tem, claro que tem. não como a Terra, mas Mas ela tem, ué. Se ela não tivesse gravidade, na hora que o astronauta pulasse, ele ia embora. ele iria ficar Ele volta. flutuando, né? A gravidade na Lua ela é muito mais baixa que a da Terra, mas ela existe. E outra, Ela existe. e outra pergunta também, o homem já voltou à Lua depois daquele... da ida realmente à Lua, ou até hoje não mais? Então vamos lá, vamos falar aqui da ida do homem para a Lua. Primeira Beleza. coisa, né? O ser humano não foi uma vez só para a Lua. Certo. Tá? Ele foi 6 vezes para a Lua. Apolo 11, 12, 14, 15, 16 e 17. Ele foi para a Lua entre 69 e 72, no programa Apolo. Mas só pousaram naquela primeira vez? Não, Ah, não, pousaram pousaram todas. nas outras? São 12 homens que andaram na Lua. Ô, Sergião, e por que depois do ano de 72 até hoje, 2026, eles não foram Aí novamente? eu chego nesse ponto aí. Tá. Vamos explicar isso aí, porque agora nós estamos voltando semana que vem, hein? Então é o seguinte, primeira coisa Não, é peraí, essa. tá voltando na Lua semana que vem? É. Sério, eu não tava Nós vamos sabendo chegar dessa. pertinho da Lua. Pô, Não vamos legal, pousar ainda não. Tá. Vamos dar uma volta. Boa, beleza. Então é o seguinte, primeiro é isso. O programa Apolo foi o programa Apolo ele ia até Apolo 20. Tá? Ele ia ter mais missões. Certo. Por que não teve? Porque teve a Apolo 13, fatídica, que explodiu um pedaço da nave e eles tiveram que voltar para a Terra sem pousar na Lua. Tá? Que é o famoso filme lá do Tom Hanks e tal. Então o ser humano foi na Lua em todas essas aí. Muita gente fala só da primeira. Tá? Muita gente fala só da primeira, esquece das outras, mas foi nas outras. Por que ninguém duvida das outras? Tá? Então tem isso. Só uma coisa, falando um pouquinho das sombras na Lua. Tá? É muito difícil você reproduzir, se bem o The Mythbusters tem um episódio sensacional onde eles conseguiram fazer isso num estúdio. É muito difícil, por quê? A Lua não tem atmosfera. Tá. E esse é o principal ponto em toda essa análise. E a Lua tem um Sol. O Sol tá ali. Entendeu? O dia na Lua dura um mês. 28 dias é um dia lunar. Quer dizer que você tem 14 dias de Sol, 14 dias de noite. Nesses 14 dias, o Sol tá ali sem atmosfera nenhuma. E a Lua você tem montanha, você tem cratera, você tem vales, você tem tudo. Você não tem... E essas coisas, como você tem uma fonte de luz que é muito ampla, os reflexos ali são muito diferentes do que você pegar uma lata aqui, por exemplo, ó, e eu tô iluminando ela daqui, a Sim. sombra dela tá para lá. Entendeu? Se eu não tivesse isso aqui, tivesse uma fonte de luz aqui gigantesca, isso aqui poderia ter uma sombra para cá, lá, uma sombra para lá e tal. Isso aí já foi feito em estúdio, de todas as maneiras que você puder imaginar. Certo. Então assim explica todas as sombras na luz, isso aí é a coisa mais fácil de refutar. Beleza? Certo. Por que a gente não voltou? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Então, a Apolo, primeiro programa Apolo. Apolo 11, show de bola, todo mundo assistiu. Apolo 12, ninguém mais assistiu. Ninguém mais. Apolo 13 foi tão vergonhoso que a família dos astronautas estava na arquibancada da NASA, eles foram levados para dentro do centro de controle, porque não tinha ninguém lá. Por que isso? Porque os Estados Unidos, na época, estava na guerra do Vietnã. Certo. A população americana, depois que a Apolo 11 pousou, eles falaram o seguinte: não precisa mais, já ganhamos da União Soviética. Vamos acabar aqui, a gente não precisa mais voltar lá. Vai lá, põe dinheiro na guerra do Vietnã, tira nossas crianças, né, que eles falavam, né? Tira nossas crianças de lá e traz para casa, porque a gente tá morrendo lá no Vietnã, entendeu? Então, ela foi um problemaço. Depois da Apolo 13, cancelaram o programa Apolo e usaram até o foguete que estava pronto, que era o da Apolo 17. A 18, 19 e 20 não aconteceu. Tanto que tem um filme chamado Apolo 18, assistam, é horrível, horrível. É um filme até de terror, nem é de coisa espacial, chama Apolo 18. Então é isso. Por que a gente não voltou para a Lua? Porque naquele momento a Lua não tinha interesse nenhum pra gente, tá? Quando que isso tudo mudou? É aí que a galera tem que... Por isso que é importante ler livro, galera. Aonde que tudo isso mudou? Em 1994, as Forças Armadas dos Estados Unidos construíram um satélite chamado Clementine. Ele não era, preste atenção, ele não era um satélite da NASA, ele era um satélite das Forças Armadas dos Estados Unidos. O que o pessoal fez? Ele tinha um equipamento muito bom, que era uma câmera multiespectral. Era a primeira vez que uma câmera dessa estava indo para o espaço, tal, não sei o quê. Os caras falaram o seguinte: vamos mandar essa sonda para a Lua
para testar essa câmera na Lua, o pessoal, opa, vamos. Na hora que essa câmera fotografou a Lua, ela descobre pela primeira vez água na Lua. Até então, até 94, não tinha nada disso. Aí o pessoal falou, caramba, será que tem água mesmo? Em 98, mandaram 2 missões, uma missão chamada L-Cross e uma missão chamada Lunar Prospector. O pessoal falou o seguinte, se tem água mesmo na Lua, vamos jogar uma sonda na Lua, na hora que ela bater, tem que subir vapor d'água. Foi exatamente isso que aconteceu com essas 2 sondas. Certo. Isso aí já era 98. E aí, em 2008, uma sonda indiana com um equipamento da NASA passou pelo Polo Sul da Lua e registrou gelo de água. Gelo de água no Polo Sul. Aí a coisa começa a mudar. Porque aí a Lua começa a ter um interesse econômico. Que é o quê? O que é água? H2O. Hidrogênio e oxigênio. O que é isso? Combustível de foguete. Então eu posso fazer um foguete na Lua. Um pouquinho de combustível, eu faço ele lançar um satélite. Isso barateia demais. Sim. Porque, para quem não sabe, né, o foguete que vai subir semana que vem, ele tem 98 metros de altura. 90 metros é combustível. Então isso é muito caro. Tanto que o lançamento do foguete vai custar 4,1 bilhões de dólares. O SLS. Dia 3, né? Dia 1. Ele é 90 metros de combustível e 8 metros que interessa, que é onde vão os astronautas. Sim. E todo foguete é assim. Na Lua seria o contrário. Eu poderia fazer um satélite ou vários satélites, entendeu? Porque com um pouquinho de combustível eu conseguiria lançar. Então isso dá um interesse gigantesco na Lua e o pessoal volta a ter interesse na Lua por conta disso. Porque até então não tinha interesse nenhum. Cara, eu vou na Lua fazer o quê? Lá não tem nada. Descobriram água. A China descobriu que na Lua tem muita terra rara. Muita. De todos os tipos. Tem muito tório, tem muito cobalto, tem muita coisa. Tem o tal do hélio 3, que é um elemento que estabiliza o processo de fusão nuclear aqui na Terra. E que faz a fusão nuclear ser possível. Porque hoje ela não é. Entendeu? Sim. Quando a China, em 2019, pousou no lado oculto da Lua, o presidente chinês falou o seguinte: estamos indo para a Lua para ir atrás do combustível infinito. Então a ida hoje do ser humano para a Lua, ela tem um interesse comercial. É totalmente comercial. É isso que importa. É ir lá produzir coisas para trazer para a Terra. Produzir o quê? Principalmente terra rara hoje. Entendeu? Sim. Então, a China tem a maior mina de tório do mundo é na China. Que vai alimentar a China por 60 mil anos em energia. Qual que é o segundo lugar que tem mais tório? A Lua. Então, se eu for na Lua e tirar o tório da Lua, eu consigo construir um reator de fusão de tório. Que é excelente. Limpíssima. A energia mais limpa do mundo é essa aí. Essa é limpa, limpa mesmo. Então, assim, a Lua hoje ela tem um interesse muito grande do ponto de vista econômico. Certo. Entendeu? Tanto que ontem, o administrador da NASA, o Jared, ele mudou todo o plano da NASA. O plano da NASA era colocar uma estação em volta da Lua. Ele cancelou e vai construir uma base na Lua. Ele vai construir uma base, igual a China quer. Então o negócio vai ficar uma briga muito legal. Eu ouvi falar também recentemente que o Elon Musk queria colonizar a Lua. Cara, vamos lá. O Elon Musk, a ideia dele original era terraformar Marte. Marte, é. O papo dele era com Marte. Sim. Aí, o que aconteceu de uns 2 meses pra cá? Hoje a gente tem uma guerra externa, que é Estados Unidos e China, pra ver quem vai chegar na Lua primeiro de volta. Certo? Certo. E dentro dos Estados Unidos existe uma guerra interna, que é quem vai ajudar a NASA a chegar na Lua de novo. Sim. E quem tá nessa guerra? Elon Musk com a SpaceX e Jeff Bezos com a Blue Origin. Os dois dos caras mais ricos do mundo. A ideia do Elon Musk, cara, desde criança é ir pra Marte. Desde criança, ele quer ir pra Marte. E agora ele mudou. Por que ele mudou? Porque ele viu o Jeff Bezos na cola dele. O Jeff Bezos, cara, ele é hoje, muita gente, se você fizesse que 1.000 pessoas, 100 pessoas, 80 apostariam no Bezos. Sim. E não no Musk. Sabe por quê? Porque o foguete do Jeff Bezos está pronto, que é o New Glenn. Certo. E a cápsula do Jeff Bezos para pousar na Lua é uma cápsula que lembra muito a do programa Apollo. Ou seja, é uma coisa muito tradicional. Ela não é uma coisa tão disruptiva igual a do Elon Musk, que é aquele foguetão descer e tal, entendeu? Sim. Então, assim, digamos que o Bezos, ele tá muito mais perto de realizar isso aí do que o Musk realizar com a Starship. E ele teria a ideia de fazer esse pouso e os astronautas descerem lá novamente? Lá. É isso que é. Lá? É isso aí. E ele planeja pra quando isso? Então vamos lá, vamos falar as datas aqui. Certo. Hoje, É. né? Isso aí pode mudar, tá, pessoal? Mas hoje,
Os Estados Unidos planeja pousar na Lua o ano que vem, em 2027. Certo. 2027, os Estados Unidos planejam pousar na Lua. Tá? Agora mudou, na verdade. O Jared falou que é 2028. Tá? Ia ser 2027, mas ele vai voar mais esse foguete aí. Então, os Estados Unidos, o plano oficial do programa Artemis é pousar um astronauta em 2028. Sim. E qual que é o plano da China? Antes de 2030. Certo. Ela não fala uma data, mas ela fala, antes de 2030 a gente pousa um chinês na Lua. Então, você vê que os dois estão... Cara, Sim. 2021 para 2030 é 2 anos ali. 2 anos para você atrasar um programa espacial, Sim. os dois... tem analistas aí que falam que os dois podem chegar junto. Sim. Entendeu? Então, por isso que tem essa corrida toda aí acontecendo. Tá? Sim, sim. Existe essa corrida aí acontecendo. E o legal é que a gente pode acompanhar tudo isso agora. Entendeu? E aí, o que vai acontecer? Semana que vem, dia 1º de abril, vai ser o lançamento da missão Artemis 2. O que ela vai fazer? Pela primeira vez, depois de mais de 50 anos, astronautas vão sair da Terra, vão dar uma volta na Lua e voltar para a Terra. Certo. Então isso aí vai ser histórico. Eu estarei lá. Estou indo lá para Orlando para transmitir. Ou seja, mas o que eles ganham com isso? Com uma missão dessa, por exemplo? O que seria interessante para eles? Porque é um gasto gigantesco, né? Para fazer. Mas você tem que testar, cara. Você tem que testar porque seria a cápsula é nova. O teste da aeronave. A cápsula, principalmente, exatamente. A cápsula é muito nova. Ela voou sem ninguém há 4 anos atrás. E você precisa testar. Quando você leva astronauta, uma cápsula tem que ter um negócio chamado Sistema de Suporte à Vida. Certo. Que é, por exemplo, como que vai ser respirar dentro dessa cápsula? Será que o escudo de radiação vai bloquear a radiação? Porque o espaço tem radiação. Será que o escudo dela funciona? Sim. Será que o escudo de calor dela funciona? Como vai ser a volta desses astronautas? Eles vão ter que voltar. Será que vai correr tudo bem? A temperatura dentro da cápsula vai ficar ok? Se der algum problema, tem como os caras lá se virarem? Tem banheiro? Sim. Por exemplo, essa Orion tem banheiro, a outra não tinha. Porque os caras vão ficar 10 dias. 10 dias você vai ter que ir no banheiro. E aí? Tem um banheiro. Mas e quando não tem um banheiro? Não. Que a outra não tinha porque não foi ninguém. Tem que ter. É isso que eu tô falando. A diferença de você colocar o ser humano dentro é isso. É uma estrutura, né? É uma estrutura e tem todo um sistema de suporte à vida que chama. Certo. Então, assim, essa missão Artemis 2, o principal objetivo dela é testar a cápsula Orion com o ser humano dentro dela. Entendi. Entendeu? E voltar. É isso. Vai durar 10 dias a missão. Boa, entendi.